Minha esposa chamou o nome de outro homem na cama, expondo o caso que estava tendo. Ela amava o trabalho dela. Então, me vinguei tirando isso dela. Eu, homem de 42 anos, e Mariah, mulher de 40 anos, estamos casados há 13 anos. Nesse tempo, crescemos muito juntos. Nós dois não queremos filhos, e acho que isso nos ajudou a focar totalmente na construção das nossas carreiras. Antes de conhecê-la, eu tinha um negócio de lavagem de alta pressão que ia muito bem. Depois disso, comecei a trabalhar com limpeza geral residencial, o que foi uma fase muito interessante do negócio. Foi nessa etapa que me casei com Mariah. Quando decidi adicionar um serviço de decoração de interiores ao negócio, resolvi contratá-la. Ela não tinha um emprego muito bom antes disso, então deixei que assumisse a parte de decoração, porque ela ama design. Basicamente, sou o chefe dela, mas não parece assim. Trabalhamos juntos há anos e sempre foi ótimo. Antes de continuar a história, aproveita para se inscrever no canal O Bruxo do Reddit, para não perder mais histórias de traição e vingança como essa. O bruxo agradece. O único problema é que agora me arrependo de ter proporcionado uma vida tão boa para ela. Não me importaria se ela fosse uma boa esposa, mas tenho quase 90% de certeza de que ela vem me traindo. E é por isso que me arrependo de cada coisa boa que fiz por aquela mulher. Gostaria de não ter demonstrado tanto amor, porque está muito claro que nada disso foi realmente merecido. Eu construí uma vida com alguém com quem não posso continuar. Aqui está a questão. Eu não tinha uma prova definitiva de que Mariah me traiu. Mas era o tipo de evidência que qualquer pessoa com um mínimo de bom senso tiraria a mesma conclusão. Estávamos no quarto tendo relações e, durante o momento, tenho quase 100% de certeza de que ouvi ela dizer Ray. Ela chamou um nome que claramente não é o meu. A única razão de eu não ter certeza absoluta é porque meu nome é Greg, que dependendo da maneira que é pronunciado, pode parecer Ray. O único Ray que conhecemos é um amigo dela, que acabou se tornando meio que meu amigo também. Ele é bem afeminado, embora diga que é hétero. E eu nunca o vi como uma ameaça, porque nunca pensei que ele fosse o tipo de cara por quem ela se interessaria. Eu imediatamente parei o que estávamos fazendo e perguntei o que ela tinha dito. Pela reação dela, tive a impressão de que ela sabia que tinha cometido um erro, mas tentou se fazer de desentendida. Perguntou por que eu tinha parado. Eu disse que ela tinha chamado um nome que claramente não era o meu. Ela disse que tinha falado meu nome, afirmando que em nenhum momento tinha dito outra coisa. Só que naquele momento, minha memória não estava muito fresca, e eu sabia que não tinha sido isso que ela disse. Então mantive minha posição. Obviamente, o clima morreu completamente. Olhando agora, eu esperaria que ela tivesse ficado muito mais na defensiva, especialmente se tivesse certeza absoluta de que não tinha nada a esconder. Ela pode ser bastante explosiva quando quer, mas dessa vez parecia estar agindo com cautela, sem ser muito agressiva enquanto tentava me convencer de que tinha dito meu nome. Ela perguntou quem eu achava que ela tinha mencionado, e eu disse que ouvi ela dizer Ray. Ela disse que não havia nenhuma chance de ter dito Ray, porque eles nunca tiveram nada e nunca tiveram, nem mesmo antes de nos conhecermos. Disse que eu quase com certeza tinha ouvido errado, porque nossos nomes são parecidos. Foi isso que plantou uma semente de dúvida naquilo que eu tinha tanta certeza de ter ouvido, porque eu realmente sentia que não tinha confundido o som inicial do meu nome. Era algo difícil de não perceber. Ficamos discutindo por um bom tempo, com ela insistindo que tinha dito meu nome. Eventualmente percebi que aquilo ia continuar sendo uma situação de palavra contra palavra. E a pior parte era que a minha palavra já não era mais tão certa, porque comecei a duvidar do que tinha ouvido. Então deixei para lá, mas fiquei de péssimo humor pelo resto da noite. Fui um pouco mais carinhoso com ela na manhã seguinte. Mas acho que as coisas não vão voltar ao normal por um tempo. Pelo menos, não até eu me convencer completamente de que ouvi errado. Mas aí surge a questão. Devo confiar no meu instinto e acreditar que ouvi o que ouvi? Acho que não consigo fazer isso. Pelo menos, não sem algum outro tipo de prova. Eu teria que confrontá-la ou confrontar Ray, mexer no telefone dela e nas mensagens. Ou talvez, segui-la para ver o que descobriria. Agora tenho uma suspeita por causa do que aconteceu no quarto. Talvez isso já seja suficiente.
Talvez eu precise fazer o resto do trabalho de detetive por conta própria, mas estou quase certo de que ouvi o que ouvi. E vou fazer o possível para provar que estou certo ou provar que estou errado. Atualização 1. A suspeita de que minha esposa estava me traindo com um dos amigos dela não saía da minha cabeça. Tentei seguir em frente, porque não parecia a base mais sólida para uma suspeita, especialmente considerando a forma como tudo aconteceu. Mas, sendo honesto, eu me recusava a acreditar que tinha ouvido errado. Então decidi resolver a situação por conta própria e descobrir o que realmente estava acontecendo. A primeira coisa que fiz foi mexer no telefone dela, o que parecia o passo mais óbvio. Eu já sabia quem suspeitava que fosse o cara, então fui direto para a conversa dela com Ray. Passei bastante tempo lendo as mensagens deles, mas estavam falando apenas sobre coisas totalmente comuns. Também verifiquei outras redes sociais onde eles conversavam, e era tudo igualmente banal. O problema é que não encontrar nada não significava que não havia nada acontecendo. Era muito possível que ela tivesse apagado qualquer conversa comprometedora. Na verdade, era até provável, especialmente porque ela sabia que eu tinha ouvido o nome Ray quando estávamos na cama. Se houvesse algo ali, ela certamente teria apagado. Considerei confrontar Ray, mas sabia que não tinha garantia nenhuma de que ele me diria a verdade. Além disso, ele contaria tudo para ela no momento em que eu fosse embora, e isso não era algo que eu queria. Claro, isso provavelmente faria com que eles parassem imediatamente qualquer coisa que estivessem fazendo, porque saberiam que eu estava desconfiando. Mas eu queria descobrir a verdade. Não queria apenas assustá-los e nunca saber o que realmente aconteceu. Então decidi que a melhor opção seria contratar um detetive particular. O único problema era que eu não tinha ideia de com que frequência eles se encontravam. E por mais que esse seja um mercado ativo, eu realmente não queria pagar um detetive para segui-los durante um mês inteiro. Não fazia sentido financeiro, então precisei ser estratégico na forma como mandaria segui-la. Decidi focar nos fins de semana. Como trabalhamos no mesmo lugar, é difícil para ela simplesmente desaparecer depois do expediente. Sei que, se for fazer algo, será após o trabalho, porque, normalmente, ela vai com o próprio carro, em vez de irmos juntos. Então, o plano foi o seguinte. Nesses dias, eu enviaria uma mensagem ao detetive particular, avisando que precisava do serviço após o horário de trabalho. O sistema funcionou muito bem, porque cobria exatamente as horas em que ela poderia fazer alguma coisa. Eu tinha decidido que pagaria um mês inteiro de vigilância. Mas, se ao final desse mês o detetive não encontrasse nada, eu desistiria e assumiria que tinha ouvido errado naquele dia. Bem, aqui está a parte curiosa. O mês inteiro passou. Eu já tinha gasto alguns milhares, e não havia nada para relatar. Foi quando comecei a pensar que talvez ela tivesse se afastado de Ray por causa do deslize na cama. Claro, isso também não era algo que eu pudesse provar. Eu não estava disposto a pagar outro mês inteiro de investigação. Então decidi tentar uma última vez. Disse a Mariah que iria visitar um amigo que fazia negócios em uma cidade a algumas horas dali. Planejei isso para um fim de semana, o momento mais conveniente para ela me trair, e disse que ficaria fora o dia inteiro, dando a ela a oportunidade perfeita para fazer o que quisesse. Paguei ao detetive pelo dia inteiro para garantir que ele não perdesse nada. Ela não suspeitou de nada. Então fiz minha viagem falsa. Realmente fui até o destino que disse que iria, porque precisava que ela baixasse a guarda. Enviei uma foto quando cheguei ao aeroporto e outra do hotel onde me hospedei. Depois disso, só restava esperar e deixar o detetive fazer o trabalho dele. Mas eu estava completamente paranoico naquele ponto. A ansiedade era absurda. Eu acreditava profundamente que ela estava me traindo. Mas nada do que fiz até então tinha gerado provas. Eu sabia que, se o detetive dissesse que não encontrou nada, eu não teria outra escolha, a não ser aceitar que ela não estava me traindo. O problema é que aquela sensação incômoda no peito ainda existiria. E isso era algo com o qual eu não queria viver. Eu queria uma página completamente limpa, para o bem ou para o mal. Tentei aproveitar o dia, mas era difícil tirar da cabeça a possibilidade de que, naquele exato momento, ela pudesse estar me traindo. No dia seguinte, voltei para casa. Precisei inventar uma desculpa para sair do trabalho e ir encontrar o detetive. Quando cheguei lá, a primeira coisa que ele fez foi deslizar um envelope sobre a mesa. Eu podia ver que havia fotos dentro. Meu coração quase não aguentou, porque eu já sabia que aquilo era praticamente a confirmação. Abri o envelope. As fotos eram de Mariah e Ray, do lado de fora de um prédio de apartamentos.
que imagino ser onde ele mora. Eu já tinha ido lá antes, mas fazia tanto tempo que nem lembrava mais como era o lugar. Eles entraram no prédio e ficaram lá até de madrugada. Por volta das 5 da manhã, ela saiu do apartamento dele. Eu estava previsto para voltar às 8 horas, então fazia sentido ela precisar chegar cedo em casa. Como se não bastasse ela ter dormido na casa dele, algo que obviamente não deveria acontecer com uma mulher casada e um homem que diz ser hétero. O fato de eles trocarem um beijo rápido antes de ela entrar no carro foi a prova definitiva de que eu precisava. Foi uma sensação estranha. Meu coração batia tão rápido que achei que fosse passar mal, mas ao mesmo tempo, senti um certo alívio por finalmente ter a verdade e perceber que eu não estava louco. Agradeci ao detetive pelo trabalho e fui embora. Mais tarde naquele dia, resolvi ter uma conversa casual com ela, para descobrir o que tinha feito enquanto eu estava fora. Ela disse que tinha maratonado uma série na Netflix, pedido comida e aproveitado um tempo sozinha em casa. Ou seja, segundo ela, passou o dia inteiro em casa, o que claramente não era o que as fotos mostravam. Ficou óbvio que ela estava mentindo. Se ainda existia alguma possibilidade de explicação inocente para ela ter passado a noite na casa de Ray, essa possibilidade desapareceu naquele momento. Precisei me segurar com todas as forças para não confrontá-la imediatamente. Eu ainda tinha muito dinheiro para reorganizar e muitos preparativos a fazer para me proteger. Consegui uma indicação de advogado de família através do meu advogado anterior. E o novo cara é excelente. Ele sabe ser implacável. E é exatamente isso que eu pretendo ser. A última coisa que quero é que Mariah leve uma grande parte de tudo pelo que trabalhei a vida inteira. Prefiro morrer a deixar isso acontecer tão facilmente. Não foi o nome que foi a traição. Foi a noite passada lá. Foi sair às 5 da manhã. Foi o beijo de despedida. E depois a mentira da Netflix. Esse foi o momento em que ela olhou nos meus olhos e decidiu que eu era ingênuo o suficiente para acreditar. Eu passei um mês achando que podia estar louco. Ela passou esse mesmo tempo sabendo exatamente o que estava fazendo. A diferença é que eu perdi o sono e milhares de dólares. Ela estava marcando pernoites. Atualização 2. Confrontei Mariah sobre o caso. Se quiserem detalhes do que descobri, é só ler meu relato anterior. Já tinha resolvido tudo com meu advogado, que me deu sinal verde para seguir em frente. Fui direto ao ponto. Disse que queria revisitar o assunto Ray. Ela demonstrou claramente que era a última coisa que queria discutir, mas não havia mais escapatória. Eu disse que sabia, com certeza, que os dois estavam dormindo juntos. Perguntei há quanto tempo isso vinha acontecendo. Ela negou que qualquer coisa estivesse acontecendo entre eles. Perguntei se aquela era a resposta final dela. Ela disse que sim. Então perguntei novamente o que ela tinha feito no dia em que eu viajei. Ela hesitou e voltou a dizer que tinha passado o dia em casa. Eu tirei as fotos e entreguei a ela. Elas tinham data e hora registradas, então não havia espaço para negar o que estava claramente acontecendo. Ela ficou olhando as fotos por alguns minutos e depois me devolveu. Não disse nada. Nem conseguiu fazer contato visual. Perguntei se queria dizer alguma coisa. Ela continuou em silêncio. Então fui direto ao ponto. Disse que já tinha falado com um advogado de divórcio. Naquele momento ela finalmente demonstrou reação. Pareceu entrar em pânico. Avisei que os papéis seriam entregues no dia seguinte e que seria melhor ela estar em casa para receber. Caso contrário, eu faria questão de que fosse notificada no trabalho, o que não seria nada bom para a imagem dela. De repente, ela começou a falar. Como era de se esperar, foi direto para os pedidos de desculpa. Disse que não sabia o que tinha dado nela. Alegou que talvez fosse porque tinha feito 40 anos e estivesse passando por uma crise de meia-idade, mas prometeu que isso não refletia o amor que existia entre nós. Ela admitiu que tinha traído, mas disse que tinha sido uma decisão estúpida e um caso igualmente estúpido. Ela queria que nós realmente conversássemos sobre tudo. Não estava tentando fazer com que eu sentisse pena dela, mas queria algum tipo de compreensão antes que eu tomasse minha decisão. Infelizmente para ela, nada poderia consertar a situação. Eu disse que já era grave o suficiente ela ter me traído, mas que fez isso com alguém que eu conhecia há anos. Alguém em quem eu aprendi a confiar, mesmo sendo o tipo de pessoa que normalmente não confiaria tanto assim em uma amizade masculina tão próxima da minha esposa. Além disso, ela mentiu para mim inúmeras vezes, desde a noite em que minhas suspeitas surgiram. Eu disse que, mesmo que eu decidisse continuar com ela, não seria uma experiência agradável.
Ela não teria uma vida fácil se eu escolhesse ficar. Ela começou a chorar. Disse que me deixaria trair de volta e que cortaria Ray completamente da vida dela. Falou que eu era mais importante do que ele e que sabia que o único caminho possível seria eliminá-lo totalmente. Também parecia acreditar que me dar a chance de empatar resolveria tudo. Mas eu não sou superficial. Eu disse que não havia nada neste universo capaz de salvar nosso casamento naquele ponto. Ela chorava enquanto eu me levantava e dizia que ela podia continuar na casa até que o tribunal decidisse quem ficaria com ela. Fui para o meu quarto me sentindo estranhamente satisfeito. Naquela noite dormi como um bebê. Toda a tensão acumulada por semanas finalmente tinha sido liberada. Iniciamos o processo de divórcio. Eu queria encerrar isso o mais rápido possível. Minha ideia era oferecer a ela um valor alto para evitar pensão e disputa pela casa. Mas não me surpreendeu quando ela recusou. A pensão seria mais vantajosa para ela no longo prazo. Existem algumas estratégias para tentar minimizar isso, mas está claro que tudo teria que ser decidido diante de um juiz. Eu odeio o quanto isso está demorando, mas sei que é uma batalha que preciso enfrentar. Atualização 3. Esta será minha última atualização sobre esse assunto. Foi útil compartilhar tudo isso, mas, agora que as coisas chegaram a um fim natural, não vejo sentido em continuar postando. Estou feliz por encerrar esse capítulo da minha vida. Foi doloroso, mas terminar essa história aqui é uma forma de começar a seguir em frente. Como mencionei antes, o caso foi para o Tribunal de Família. Vou ter que pagar uma pensão considerável, o que obviamente não é agradável. Mas consegui ficar com a casa, o que já é algo positivo. O negócio foi a parte mais complicada. Mesmo eu tendo iniciado a empresa antes do casamento, como ela teve um crescimento significativo durante o período em que estivemos casados, parte do aumento de valor foi considerado contribuição matrimonial, o que resultou em um pagamento elevado para ela. Nada surpreendente. Meu advogado já tinha me avisado que isso poderia acontecer. Felizmente, consegui reorganizar boa parte do meu dinheiro antes da divisão formal dos bens. Quando chegou o momento de dividir os ativos financeiros, consegui preservar a maior parte do que construí. Acho que poucas pessoas me culpariam nesse ponto. Essa é uma mulher que levou uma parte significativa do meu negócio, e alguém para quem ainda terei que pagar pensão pelos próximos anos. Eu a demiti da empresa. Tecnicamente, ela ainda era minha funcionária. Não sei se ela achava que manteríamos uma postura madura e continuaríamos trabalhando juntos, mas eu não tinha o menor interesse nisso. Eu sei o quanto ela amava aquele trabalho. Rapidamente se tornou o emprego dos sonhos dela. Mas ela me traiu. E não merece essa felicidade. Quando eu disse a ela que estava demitida, ela implorou. Implorou mais do que quando eu disse que queria o divórcio. Isso só me fez sentir ainda mais convicto da minha decisão, porque ficou claro o quanto ela queria manter o emprego. Ela chorou muito. Disse que estava realmente arrependida por ter me traído, mas que, como último pedido em nome de todos os anos que vivemos juntos, queria que eu deixasse que ela continuasse no trabalho. Infelizmente, eu estava frio e disse não. Fiquei até surpreso por não ter cedido diante de tanto apelo, mas acho que me orgulho de ter permanecido firme, apesar da tentativa dela de me atingir emocionalmente. Ela saiu do escritório de forma constrangedora, carregando todas as coisas no meio do dia. Eu poderia ter sido gentil e permitido que ela fizesse isso ao fim do expediente, mas ela não pensou em mim quando decidiu me trair com Ray, então eu também não pensei nela. Na verdade, acho que ela até saiu ganhando. Recebeu um pagamento considerável e pode usar esse dinheiro para começar qualquer negócio que quiser. E é isso no que diz respeito ao nosso relacionamento. Admito que é extremamente difícil encerrar um casamento tão longo, mas eu precisava fazer isso. Não posso ser tolo e permanecer em uma parceria inútil. Não significa nada se ela é capaz de me trair. E no momento em que você percebe isso, é hora de acabar. Só me arrependo de não ter investigado com mais intensidade logo nas primeiras suspeitas. Mas, no fim das contas, eu cheguei lá. A confrontação aconteceu exatamente como essas situações costumam acontecer. Negação até aparecerem provas. Silêncio quando as provas se tornam inegáveis. Depois pânico, pedidos de desculpa e promessas quando as consequências se tornam reais. Nada disso muda o que ela fez. E não apaga as mentiras. No momento em que coloquei aquelas fotos na mesa, a confiança já tinha acabado. A partir dali, o divórcio era o passo lógico,
e a demissão inevitável. Depois que alguém destrói seu casamento, a ideia de sentar em frente a essa pessoa na segunda-feira de manhã, analisando amostras de tecido como se nada tivesse acontecido, é pura fantasia. Se sua parceira dissesse o nome errado em um momento íntimo, você deixaria passar? Ou seria ali que a confiança começaria a se quebrar silenciosamente? Obrigado por acompanhar nossa história hoje. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo. E para continuar ouvindo histórias como essa, clica no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela, que eu vou estar te esperando.